nesta manhã de quarta-feira, vivenciando a quarta semana da Quaresma e hoje o nono dia da nossa novena em honra a São José. A liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus e seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho do Homem não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que palavra bonita no dia de hoje, para podermos configurar a nossa vida durante essa nossa caminhada quaresmal. É Jesus que responde aos judeus que estão ali procurando condenar Jesus porque ele fez um bem em dia de sábado. Esta palavra precisa cair em nosso coração, mas precisa também ser meditada
ser pensada, rezada, porque esta palavra vai nos ajudar e muito na nossa caminhada quaresmal. A gente fala da caminhada quaresmal e muita gente passa esse tempo e continua do mesmo jeito. É interessante como termina o Evangelho. Jesus dizendo que não veio fazer a sua vontade, mas ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Diz assim: e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Este último versículo desta página do Evangelho de hoje é que precisa ressoar em nosso coração, assim nós vamos entender todo o restante deste Evangelho de hoje. Jesus dizendo que não faz nada por ele mesmo, mas o Pai deu o poder ao Filho. A questão é que os judeus não queriam entender, não queriam aceitar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o enviado do Pai. E por isso ele tem os mesmos poderes que o Pai. Porque, além de ter o mesmo poder do que o Pai, ele faz a vontade do Pai. O mesmo São João diz que Deus é amor. Que bom seria se nós pudéssemos, queridos ouvintes, fazer a vontade do amor, a vontade do Pai. Deus é amor, então Deus sabe somente amar. Ama os bons, ama os justos e ama também os maus e injustos. Quer dizer, em outra passagem diz que Deus faz chover sobre justos e injustos e faz nascer o sol sobre bons e maus. Vai depender de cada um de nós. Se nós seguimos Jesus e fazemos a vontade de Deus, ou se nós dizemos que seguimos Jesus, mas fazemos a nossa vontade. Eis aí a questão. Esta caminhada quaresmal serve para nos ajudar a cada dia fazer a vontade do Pai. É isso que nós precisamos entender. Fazer a vontade do Pai. Acreditar naquele que o Pai, no tempo oportuno, nos enviou ao mundo. Rezamos agora há pouco a oração do Ângelus, a terceira parte, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo que se fez carne, esta palavra que se fez carne, é o próprio Jesus. Jesus era palavra do Pai, Verbo. E esse Verbo que se fez carne para habitar no meio de nós. Esse Verbo enviado do Pai, que faz a vontade do Pai e nos ensina a fazer o mesmo. Jesus diz que o Pai trabalha sempre e, portanto, ele também trabalha, porque ele é o Filho, ele também é Deus. Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O único Deus em três pessoas. Se o Pai trabalha, o Filho também trabalha e o Espírito Santo também trabalha. Nós iniciamos esta oração de hoje com a oração do Espírito Santo. Que bom que Jesus nos ajuda, faz com que a gente possa, assim, fazer a vontade do Pai. Que bom que o Espírito Santo nos ilumina para fazermos a vontade do Pai. Que bom que o próprio Pai nos concede a vida, nos concede este dom de podermos fazer a sua vontade. Quem faz a vontade do Pai,
está verdadeiramente seguindo Jesus. Lembrando o nosso tema da novena de hoje, quem faz a vontade do Pai está neste caminho de santidade que São José trilhou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.